Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Rejeitada pelo FBI, ela se torna enviada especial do presidente Trump. Isabelle Morgan era mais do que uma simples analista do FBI. Ela era uma força silenciosa em um mundo onde excelência e lealdade eram essenciais. Desde que chegou a Quantico, destacou-se por seu intelecto aguçado. Sua capacidade de analisar grandes quantidades de informações complexas e tirar conclusões precisas e relevantes. Sua determinação inabalável e integridade moral a tornaram uma aliada valiosa para seus colegas e uma figura respeitada entre seus superiores. Originária de uma pequena cidade industrial em Ohio, Isabelle cresceu em uma família modesta, porém unida, onde a noção de dever e serviço público sempre esteve no cerne dos valores incutidos por seus pais. Seu pai, um veterano do exército, lhe ensinou desde cedo que defender seu país não era apenas uma honra, mas uma responsabilidade. Sua mãe, uma professora apaixonada, nutriu sua mente curiosa e crítica. Na universidade, Isabelle se especializou em criminologia e segurança cibernética, uma área emergente na época. Ela sonhava em aplicar suas habilidades no sistema judiciário e na segurança nacional. Seu rigor e capacidade analítica lhe renderam um cargo cobiçado no FBI. Durante anos, ela trabalhou incansavelmente, muitas vezes até altas horas da noite, conduzindo investigações complexas sobre redes de crimes cibernéticos, terrorismo doméstico e corrupção. Ela ajudou a frustrar diversos ataques de grande porte, e seus relatórios eram conhecidos por sua precisão e imparcialidade. Mas foi justamente esse rigor e esse desejo de dizer a verdade, sem concessões, que a levaram à queda. Um dia, durante uma investigação delicada sobre ligações entre certos agentes do FBI e interesses políticos obscuros, Isabelle descobriu evidências perturbadoras. Ela documentou meticulosamente suas descobertas, mas em vez de ser elogiada, subitamente se tornou alvo de uma conspiração insidiosa. Acusada de vazar informações sigilosas sem provas tangíveis, ela foi convocada para uma audiência interna que rapidamente se transformou em um tribunal de opinião. Agentes influentes que viam suas investigações com maus olhos, orquestraram uma campanha discreta para desacreditá-la. Apesar de seu passado impecável, sua dedicação inabalável e os depoimentos de vários colegas, Isabelle foi abruptamente afastada. Suspensa enquanto aguardava o resultado de uma investigação cujo desfecho parecia predeterminado. O anúncio público de sua expulsão foi um choque. A mídia repercutiu as acusações de traição sem rodeios, destruindo sua reputação. Em sua vida privada, Isabelle mergulhou na dúvida e na dor. Como uma mulher que dera tudo por seu país poderia ser tão esmagada pelo sistema ao qual servia? Ela se perguntava, às vezes no meio da noite, se havia sonhado alto demais, se sua busca pela verdade havia sido ingênua diante dos jogos de poder. Mas ela sabia, no fundo, que não havia feito nada de errado. Ela havia se tornado um peão em uma guerra invisível entre clãs, um bode expiatório sacrificado para proteger interesses muito mais poderosos. Nos bastidores, alguns agentes de alto escalão temiam suas descobertas. Queriam removê-lo permanentemente para impedi-lo de revelar verdades que poderiam abalar os próprios alicerces da agência. Isabelle, ferida, mas não derrotada, decidiu então se levantar. Sua queda não seria o fim de sua luta, mas o início de uma nova batalha, ainda mais difícil, a de restabelecer a verdade, contra todas as probabilidades. Durante vários meses, Isabelle viveu quase na escuridão. Desempregada e isolada dos antigos colegas, ela vagava entre a desilusão e a solidão. Seus dias transcorriam em um silêncio pesado, longe dos escritórios onde um dia brilhara. No entanto, longe de se deixar levar pelo desânimo, Isabelle se apegava a uma profunda convicção: a verdade acabaria vindo à tona. Ela dedicou esse tempo a continuar, autodidata e com a máxima discrição, suas investigações inacabadas. Cada arquivo que ela havia deixado de lado sob pressão voltava à vida em sua mesa improvisada no modesto apartamento que havia alugado. Ela passava horas analisando documentos, cruzando informações e procurando inconsistências em relatórios oficiais. Isabelle sabia que sua pesquisa jamais poderia ser tornada pública da maneira tradicional sem correr o risco de mais censura ou ataques. Por isso, estabeleceu uma rede de contatos de confiança, antigos aliados que haviam permanecido fora do sistema, jornalistas investigativos dispostos a ouvi-la e, acima de tudo, um contato discreto, um intermediário cuidadoso que sabia como alcançar os mais altos escalões do poder. Um dia, por meio desse intermediário,
ela conseguiu transmitir um relatório confidencial diretamente ao círculo íntimo de Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos. O documento, resultado de vários meses de trabalho árduo, destacava falhas graves na segurança nacional, revelava disfunções sistêmicas dentro do FBI e denunciava manipulações políticas perigosas que ameaçavam a integridade das instituições. A precisão dos fatos, o rigor da análise e a imparcialidade de Isabelle surpreenderam imediatamente a equipe presidencial. Este relatório foi considerado notavelmente confiável, um raro depoimento vindo de um especialista excluído, mas perfeitamente informado. Pouco depois, Isabelle recebeu um convite formal para uma entrevista na Casa Branca. Era uma oportunidade única, mas também uma imensa responsabilidade. No dia da reunião, no Salão Oval, ela se viu diante do presidente Donald Trump, conhecido por sua franqueza e exigência por resultados concretos. Calma e serena, Isabelle apresentou suas descobertas de forma direta e sem ênfase, apoiando cada argumento com fatos específicos e proposições claras. Ela explicou como certas dinâmicas internas do FBI estavam minando seriamente a segurança do país e como analista independente, ela havia conseguido documentar essas disfunções. Donald Trump, que sempre buscou cercar-se de pessoas que conseguissem enxergar além de fingimentos e jogos de poder, ficou impressionado com a lucidez de Isabelle. Reconheceu nela uma aliada valiosa, uma especialista corajosa, pronta para desafiar o sistema a fim de reformá-lo. Sem hesitar, o presidente lhe ofereceu uma segunda chance rara e estratégica, tornar-se seu enviado especial para assuntos delicados. Uma posição que lhe permitiria investigar livremente, de forma independente e se reportar diretamente aos mais altos níveis do poder executivo. Isabelle aceitou a missão com humildade e uma nova determinação. Compreendeu então que finalmente tinha os meios e a liberdade de ação necessários para levar adiante sua luta, longe das restrições burocráticas e das pressões políticas que antes a sufocavam. A primeira missão de Isabelle como enviada especial do presidente não foi pouca. Ela estava investigando uma rede clandestina de corrupção que havia se infiltrado em diversas agências federais. Essa rede complexa envolvia altos funcionários, consultores privados influentes e até mesmo autoridades eleitas, todos unidos por interesses comuns, dinheiro, poder e silêncio. Desde as primeiras semanas, Isabelle compreendeu a magnitude do desafio. Não se tratava de um simples escândalo de apropriação indébita ou favoritismo administrativo. Era um sistema organizado, uma teia invisível cuidadosamente tecida ao longo de anos. Contratos públicos fraudados, acesso ilegal a bancos de dados confidenciais, manipulação de registros judiciais. A corrupção afetava até mesmo os próprios órgãos que deveriam representar a integridade da República. Mas Isabelle não era mais a jovem analista que buscava provar seu valor. Ela havia se tornado uma lutadora metódica, discreta, mas formidável. Ela ativou as redes que havia construído nas sombras, ex-agentes de inteligência, jornalistas independentes, advogados honestos e alguns denunciantes que permaneceram em silêncio por medo de represálias. Com suas habilidades analíticas e capacidade de conectar fatos dispersos que outros não percebiam, Isabelle conseguiu juntar as primeiras peças do quebra-cabeça. Um vice-diretor de uma agência ambiental foi preso por tráfico de influência. Um alto funcionário da segurança interna foi indiciado por suborno e abuso de poder. Depois vieram nomes mais conhecidos, um senador cúmplice, um ex-lobista que se tornou consultor da Casa Branca e até mesmo um juiz federal. Mas quanto mais ela avançava, mais a resistência se intensificava. Tentativas foram feitas para intimidá-la. Ameaças anônimas começaram a chegar, ligações tarde da noite, cartas sem assinatura, mensagens criptografadas deixadas em sua caixa postal. As pessoas vasculhavam seu passado, procurando o menor erro, a menor falha para difamá-la publicamente. Certa noite, ao sair de seu escritório seguro, seu carro foi sabotado. Ela viu isso como um aviso claro. Mas, longe de recuar, reforçou suas medidas de segurança e seguiu em frente, implacável. Isabelle compreendeu que essa luta não seria vencida apenas com evidências, mas com coragem. Ela se recusou a ceder. Cada obstáculo, cada ameaça apenas fortalecia sua determinação. Ela rapidamente personificou uma figura rara no cenário político, a de uma mulher íntegra, livre-arbítrio, sem filiação partidária, que falava a verdade mesmo quando isso incomodava os poderosos. Sua popularidade disparou. Cidadãos comuns começaram a falar sobre ela nas redes sociais. Artigos elogiando sua coragem e independência apareceram em jornais, primeiro marginais, depois nacionais. Manifestos circularam.
Precisamos de mais Isabelle Morgans neste país. O próprio presidente Trump, em um discurso no Centro-Oeste, elogiou seu trabalho sem citá-la diretamente. Há pessoas muito brilhantes na minha equipe. Patriotas. Alguns deles fazem os corruptos até Washington tremerem. E posso garantir, eles não vão recuar. Mas toda luz também atraiu sombra. Críticos políticos começaram a atacá-la. Ela foi acusada de ser uma marionete do presidente, de ter uma vingança pessoal contra as instituições e de querer expurgar o Estado profundo. A grande mídia, há muito tempo silenciosa sobre o assunto, começou a retratá-la como uma figura controversa. Tentativas foram feitas para desestabilizá-la emocionalmente. Um caso falso foi armado contra um de seus parentes. Um ex-colega do FBI deu uma entrevista insinuando que ela era emocionalmente instável e obcecada por perseguição. Mas ela se manteve firme. Em meio à tempestade, Isabelle permaneceu fiel à sua missão. Ela não buscava glória nem vingança. Queria restaurar um sistema de justiça neutro e independente, livre de manipulação e corrupção. E nessa luta, ela venceu muito mais do que uma vingança pessoal. Ela encarnou uma nova demanda, a de um país cansado de mentiras e pronto para ouvir aqueles que ousassem dizer a verdade. Com o passar dos meses, Isabelle Morgan tornou-se muito mais do que uma investigadora a serviço da verdade. Ela personificou uma forma de redenção nacional. Com a liberdade que lhe foi concedida por seu papel como enviada especial, ela enfrentou casos que o Estado havia deliberadamente enterrado ou deixado definhar no esquecimento. Casos encerrados sem maiores providências, desaparecimentos de agentes, desfalques sufocados por camadas de burocracia. Isabelle, metódica e inabalável, os trouxe à tona um a um, como se estivesse desenterrando verdades perturbadoras que preferiríamos nunca ver à luz do dia. Por meio de seu trabalho rigoroso, ela desafiou decisões políticas de longa data, identificou falhas institucionais profundas e deu voz a vítimas que haviam sido ignoradas por muito tempo. Em particular, ela reabriu um antigo caso aberto em 2009 sobre uma vasta rede de financiamento ilícito de armas envolvendo empresas de defesa americanas e altos funcionários. Esse escândalo, antes varrido para debaixo do tapete, levou ao indiciamento de vários altos funcionários e à implementação de reformas drásticas na transparência das compras públicas federais. Isabelle não se limitou a acusar, ela propôs soluções. Sua abordagem era reconstrutiva, não punitiva. Ela queria reparar, não destruir. Trabalhou em estreita colaboração com advogados, especialistas civis e comitês de ética para restabelecer protocolos de supervisão e criar novas estruturas de supervisão autônomas. Graças a ela, diversas agências federais adotaram novos estatutos internos, fortalecendo os mecanismos de responsabilização e denúncia. Seu passado marginalizado, antes mencionado com desprezo nos círculos de poder, gradualmente se transformou em um símbolo de independência e resiliência. Aquilo que havia sido usado para destruí-la tornou-se o que legitimava sua missão. O público a via como uma mulher que havia perdido tudo por causa de sua integridade e que se recusará a desistir. Nas universidades, sua carreira começou a ser citada em cursos de direito público e segurança nacional. Jovens mulheres enviaram cartas de apoio, vendo-a como modelo a ser seguido, uma prova viva de que é possível resistir à injustiça sem negar os próprios valores. A mídia que a havia atacado anteriormente teve que repensar sua posição. Diversas emissoras dedicaram documentários a ela. Um jornalista investigativo experiente resumiu o que muitos pensavam. Isabelle Morgan fez em 2 anos o que os comitês do Senado não ousaram fazer em 2 décadas. Mas, além dos holofotes, ela manteve a calma. Sabia que a luta nunca terminava. Cada vitória revelava uma nova resistência. Cada verdade exposta exigia mais cautela, mais rigor, mais coragem. Mas Isabelle já havia provado o essencial, que a verdade não poderia ser suprimida indefinidamente, que os poderosos não eram intocáveis e que uma única mulher, armada com convicção, poderia abalar os pilares mais arraigados do poder. Ela mudou o curso das investigações, depois o curso das instituições. E por meio delas contribuiu, silenciosa, mas duradouramente, para mudar o curso de uma nação.